You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God. And you are Yahweh. Yesu asa indispensable. Jesus Cristo é indispensável. Soki osana Se Yesu. você está com Jesus, Azana nguya. ele tem poder Ya kobebisa. de instruir Kindoka fami. toda a fé. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Amen. Na tongo lelo tolingi tolobela tem moko oyo matinga nayebiki boza na tem oyo nzambe atie mpe bozolobela me naza na tem moko oyo matinga mpo epermettre biso lisusu tokontinue kaka na même tem oyo nzambe azolobela na nzela mosala na ye papitre na kati ya vie chrétienne. La vie chrétienne, chrétien a un devoir et a un droit où elles ont recevé par l'ensemble. Et tout chrétien a un devoir et a un droit. Mais mingi kati na biso, tout le monde a un droit na biso, mais tout le monde a un devoir de tout pour ça par l'ensemble. Alléluia. Amen. Mais lelo pesa na lingina lobela eloko moko point moko quand Dieu se lève tant on va battre ba on la moninga na tant on va battre Nzambe avandaka pe Nzambe atelemaka mais Nzambe alalaka te pe Nzambe animbaka te soki Nzambe avandi makambo na salaka soki pe atelemi makambo na salaka. Je sais belé, mais il y a le 2 ou 3 points d'attente aux amateurs. Alléluia. Amen. Tant Nzambe avandaka. Ceux qui Nzambe avandi, ils ont makambo manifestaka. Premier point. Ceux qui Nzambe avandi, likambo liboso manifestaka. Pona Nzambe azwaka ta ya concevoir. Nous avons concevoir. Amen. Tout dans la Bible, Nombre chapitre 10, verset 35 à 36. Nombre chapitre 10, verset 35 à 36. Nombre. Là, on trouve à suivre. Nombre chapitre 10, verset 35 à 36. Nombre 10, 35 à 36. Téléma, petit peu, t'as gardé le télé. Le télé, tu as eu l'occasion de comprendre. Tout téléma, tu as l'occasion. Nombre chapitre 10, verset 35 à 36. Quand l'arche portait partait, Moïse disait, lève-toi l'Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui t'haïssent fuient devant ta face. Et quand on la dépose, il disait, reviens l'Éternel aux myriades de milliers d'Israël. Psaume chapitre 68, verset 10. Psaume 68, verset 10. Psaume 68, verset 10. Et le Bible,
Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Portugais, ça dit? Psaume chapitre 68, en portugais dans le verset 1. Salmos. Salmo 68, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Palavra do Senhor. Amen. Seigneur, te merci pour la livraison. Te merci pour la manifestation de sang. Te merci pour la présence dans la carte de la sainte maille. Te la puissance maléfique, il y a moins de ténèbres pour aider ma carte. Penser le voyage, paix, pour qui la carte de la maille. Te chasser la congolaise, te proclamer vie de parole naïo qui manifestée pour la congolaise. Amen. Bible ibisi biso boye. A Bíblia nos diz o seguinte: tangu nzambe atelemaka quando Deus levanta, benemi na ye bakima. seus inimigos fogem. Nazwi awa deux personnes différentes. Estou tendo aqui duas pessoas diferentes. Nazwi Moïse Peguei Moisés. alobi ntango bazotombola arche de l'alliance. Disse quando levanta a arca de aliança. Alobi na nzambe telema Isso era Deus levanta. benemi na yo bakima. Seus inimigos fogem. Adversaire na yo bapanza. Seus adversários que vão-se embora. Moïse Moisés aza na mabele está na mais terra, azotelemisa nzambe na lona. mas fazia que Deus levantasse. Et David lisusu Davi também alobi na nzambe dizendo para Deus: alobi nzambe telema Deus levante, benemi na yo seus inimigos bapanzana. se espalhem. Adversaire na yo Seus bakima liboso elongi na yo. Adversário foge perante a sua cara. C'est-à-dire Quer dizer, moto aza na mabele a pessoa que está na aza terra na makoki ya kotelemisa tem nzambe a capacidade com que Deus levante. po atelemisa nzambe. Para que Deus levante, Aza na quelques principes. tem alguns princípios. Principe ya liboso Primeiro princípio, il faut ayamba yesu lokola nkolo mokonzi mpe mobili. deve receber o Senhor como seu Senhor e Salvador. So oyamba yesu te otelemisa nzambe. Se tu nunca aceitou, Deus nunca vai fazer levantar. Deuxième principe Segundo princípio, et à vivre na vie ya sanctification, viver na vida de santificação, na fidélité, fidelidade, integridade. integridade. Amen. Amém. Troisième principe Terceiro princípio nde tokolobela yango awa que iremos falar aqui. nzambe Deus, atelemaka Ele levanta mpo na maloba na biso pelas nossas palavras mpe mpo na baakti na e biso pelos nossos atos mpe mpo na approchement na biso e pelo nosso aproximamento mpe na communion na biso na ye. e nossa comunhão com Ele. eza na motu moko azoyoka Alguém está ouvindo? nzambe mpe avandaka. Deus também senta. nzambe azaka na deux positions. Deus tem duas posições: kovanda na kotelema. sentar e levantar. kovanda nzambe Quando Deus senta, aza na misala asalaka. tem trabalho que faz. premier point Primeiro ponto: soki nzambe quando avandi Deus senta, avandaka mpo aconcevoir Ele senta para pensar. makanisi ya nzambe eleki ya bato. Os pensamentos de Deus são longe das pessoas. nzambe bapesaka ye conseil te. Deus nunca lhe dá um conselho. nzambe mpe bapesaka ye ide te. Deus também nunca lhe dá ideias. nzambe mpe basalelaka ye likambo E te. Deus nunca faz nada para ele. me ye nde moto asalaka Mas Ele quem faz. mpe apesaka biso makasi ya E kosala. nos dá força de fazer. amen. Amém. eza na motu moko azoloba Alguém está ouvindo? avanda mpo aconcevoir ndenge akosala mokili. Ele sentou para que pense como fazer o mundo. oza conception ya nzambe. Você é a concepção de Deus. naoki toza conception ya Tu és a nzambe. concepção de Deus. nzambe asala yo na erreur te. Deus não te criou em erro. asala yo na bacapacité nyonso. Ele te criou todas as capacidades. motu anéglige yo te. Que ninguém te negligencia. yoka eloko moko. Olha só uma coisa. nzambe asala mutu na mabele. Deus fez alguém na terra. or na kati ya mabele Ou dentro dessa terra, diama ezali. há diamante, or ezali. há ouro, petrole há ezali. petróleo, mbongo ezali. há dinheiro. mutu basala ye na biloko A nyonso. pessoa foi feita em todas na as kati coisas. na yo mbongo Dentro de eza. você há dinheiro, diama eza. há diamante, há ouro. oza na biloko nyonso na nzoto. Você tem tudo no seu me corpo. ezaka mpo na nyonso yango. Mas para você ter isso, ezaka na principe moko. só há o princípio. yango mpe eza ta de principe. Posso dar até dois princípios. principe ya liboso Primeiro, vie de prière. vida de oração. principe ya mibale Segundo, kopesa. dar. pose eloko nzambe akongisa Para que tu tenha o que Deus preparou para nyonso eza você. na kati na yo. Tudo está dentro de me você. pose yango Mas para que tu tenha prière oração na kopesa. e dar offrande ofertas, dîme dízimo, oyo eza badon os dons, baction de grâce ações de graças, nde kobenga bozwi na yo simia. é que você vai ter os seus bens. nayebi biso bokomprendre. Não sei se estão entendendo.
Quero que você me entenda. Segundo princípio, quando Deus senta, quando Deus senta, ele recebe louvores e adorações. Cântico e hinos. Estou dizendo 4 coisas: louvor, adoração, cântico, hino. No céu é todas essas 4 coisas, elementos. Outro dia, se Deus ajudar, iremos abrir isso. Eu estou fazendo a introdução quando Deus senta e vou entrar quando Deus senta. Porque os céus, há 4 livros. Há livro da vida. Se a pessoa acolher Jesus como Senhor e Salvador, o seu nome está sendo escrito naquele livro. Segundo livro, é um livro de iniquidade. Aquela pessoa que faz pecado, o seu nome é escrito naquele livro. Quem que escreve esse livro? Satanás escreve as palavras das pessoas. Deus nunca vai escrever suas palavras. Deus mandou alguém para morrer para você. Ele não nos conta nossos pecados. Ele nos procura a bondade. Ele procura a bondade. Deus mandou o seu único filho para morrer para nós. Sangue dele derramado. Sermos lavados. Sermos santos. Terceiro livro. É livro de lembrança. Livre de souvenirs, ton livre de souvenance, c'est un livre. Livre de lembrança é o quê? Toda pessoa que faz o bem, ele dá o dízimo, dá oferta, dons, ações de graça, ajuda as pessoas, ajuda os viúvos e órfãos. E as pessoas que julgam filhos de Deus, ouça bem. Te digo algo simples. Pode comprar o seu mãe um quintal, comprar o seu bom carro, mas em Deus, você ajudou o seu pai. Não está em conta da sua vez. Mas a pessoa que vai contribuir dentro da igreja, comprar por cadeia, o seu nome está sendo escrito no livro de lembrança. Não sei se você entendeu. Comprou o seu pai e a sua mãe, casa, é o seu dever de filho aos seus pais. Mas se comprar algo na igreja, o seu nome está escrito no livro de... Não está perdendo quando você contribui na igreja. O seu nome está sendo escrito no livro das lembranças. No dia que você dirá para Deus, se lembra de mim, Deus olhará dentro daquele livro de lembranças. Verá que você fez grandes coisas. E através dessas coisas, vai se lembrar e vai te curar. Amém. Quarto livro. É um livro de rachat. Livro de redação. É um livro mim. E que tipo de livro? A Bíblia nos diz o seguinte: Deus levou João lá nos céus. E João chegando nos céus, l'ange puissant. aí vai dizer anjo poderoso. Veio dizendo para o João: está vendo aquele livro? Ninguém pode tocar ou abrir. Mesmo fora ou dentro da sala de o João nos céus, ele se girou. Ele começou a chorar. Ou nos céus, não se chora. Nos céus, é para louvor, adoração, cânticos, hinos. E se posicionar perante Deus, João começou a chorar nos céus. Quando chorou, aquele anjo se foi. Deixou João chorando. O outro anjo veio, dizendo para ele:
Aqui está le lion de la tribu de o Juda. leão da tribo de Judas. Il est digne d'ouvrir ses livres et de rompre le sceau. Ele é digno de abrir esse livro e quebrar os selos. J'attends mazo yoka po. Quando João ouvia isso, Atiki kolela. ele parou de Tama chorar. baluki. Quando se vira, Ata la trône. olhando no trono, Amoni lionte. não viu o leão. Amoni agneau. Está vendo o cordeiro. Avandi. O cordeiro sentado, Atelemi. levantou, Azoki de kozwa livre. indo pegar o livro Na loboko ya Nzambe. nas mãos de Mais Deus. anja ebisaki Mas ye lion. o anjo disse para ele, leão. Livre já emoni Os lionte. olhos do João não estão vendo o leão. É isso que eu compreendo. Não sei se tu vai entender. Então já baluki. É que quando o João se girou, Amoni lionte. ele não viu o leão. Amoni agneau. Ele viu cordeiro. Por que viu cordeiro? Jonathan oyo. Porque neste Já tempo, pouco mona lionte. João não pode ver cordeiro. Estamos no tempo da Você graça. ocupa toda a polícia já A agneau. pessoa que colocamos na cruz, ele é Yesu mwana na cordeiro. bate. Jesus, filho de Ye nem ta kufa na cordeiro, cruz. ele que morreu na Maria cruz. etanga. O sangue foi derramado. Já ifa mona agneau. O João deve viver o Quando cordeiro, tem a graça. porque é tempo de graça. A lion. Leão Akoya na terra jugement. vai vir no tempo de julgamento. Não te sou compreender. Será que me Quando entendeu? na matala bino por o que na casa. Quero subir, eu vou muito longe. O igreja é igreja vai. Porque essa igreja é a igreja É dos... bispo amado. É o segundo bispo. É bispo amado. É o segundo bispo. Na volta que eu nasci. Eu posso dizer Mas baixo. não batista eu como Eu é. quero te fazer subir e chegar lá em cima. Exato, tu não vai compreender. Só compreender quando tu vai ver ele vai compreender aqui. É. Só compreender lá que quando tu vai ver. Se não me entendeu, não diga amém. Yoga. Pois. Já bandi kolera na lolo. João começou a falar nos céus. Anjo wana mutaebisi mutakosimba livre aza. O anjo que disse ninguém vai pegar o livro. Aleli. Chorou. Anjo wana ke. O anjo se foi. Anjo mosusu O aye. outro anjo veio, Ayebisi ye. dizendo para ele: Tala wana ezali lion taza kuba. aquele é o leão que está aí. Tama azobaluka. Quando se virar, Amoni lion te. ele não viu nenhum Amoni leão. agneau. Ele viu um Quando cordeiro. ele já amoni agneau. Por que o João viu o cordeiro? Na oyo toza O nango. tempo que nós Eza estamos te ya graça. é tempo de graça. Como na lion te. Não podemos ver leão. Como na agneau diferente sobre pulus. Cordeiro que morreu para nós na cruz. Amen. Lion. Leão Akoya na terra jugement. virá no tempo de Yesu julgamento. akoya comme lion na terra jugement. Jesus virá como leão no tempo de Na oyo julgamento. toza te ya graça. Esse tempo é tempo de graça. Posa komona Não lion te. precisamos de ver leão. Precisamos de uma companhia. Alguém entendeu? Etango Jean. E quando João Azomona agneau. estava vendo o cordeiro, Agneau aqui azi. o cordeiro foi e pegou Livre na loboko ya Nzambe. o livro nas mãos de Deus. Tango azi livre wana. Quando pegou desse livro, Asimbi po afungola. tocou para poder abrir. Bíblia no Bíblia. A Bíblia está dizendo o seguinte: Les 4 êtres vivants. os 4 seres vivos, Les 24 veillards. os 24, Bagumba melie. eles se joelharam perante ele. Alors yoka biremi. Oi, sabe, amado? Eloko epesanga esalanga bien makasi. Essa coisa me faz muito bem. Asimbi livre. A pessoa que tocou o livro, Neti livre yango. esse livro aqui, Ya asimbi. tocou Mbala moko ba. Les 4 êtres de vivants. uma vez os 4, os seres vivos, os 24 Ba sábios, ange nyonso. todos os anjos, Ba elisi bango bafukama. disseram não para eles se joelharem, Babeti mpe bango siflete. nem também disseram para ele alguma coisa, mas eles viram se ajoelhar. balobi tie tindi ouvrir ce livre. Disseram: você é digno de abrir este livro, Oza na makoti ya kofungola tem a livre. capacidade de abrir o livro Mpe korompre baso. e quebrar os céus. Mpe yo ndenge oza wana. E você, como está aí, Gloire eza ya yo. a glória é seu, Puissance eza ya yo. poder é seu, Honneur eza ya yo. honra é seu, Majesté eza ya yo. majestade é seu. Yoka. Ouça, Eza na temps. está no tempo Oyo okumbamela nzambe. que você se ajoelhe perante Samba Deus, senga yo. sem te pedir. Eza na temps. Chegou o tempo Opese pa na que nzambe. você dá perante Deus, Samba senga yo. sem te pedir. Eza na temps. Chegou o tempo Osalela nzambe. de você trabalhar Samba para o senga yo. Senhor, sem te pedir. Eza na temps. Chegou o tempo Osala bolamo. fazer Samba bondade, senga sem yo. que te diga. Eza na temps. Chegou o tempo. Eza na mutu moko azoyo. Alguém está entendendo? Eza na mutu moko azoyo. Alguém está entendendo? Amen. Amém. Nasala introduction ya nzambe tanga fana. Fiz a introdução de quando Deus senta. Sikoyo nalobela ntango nzambe atelema. Quero dizer quando Deus levanta. Ntango nzambe atelemaka. Quando Deus levanta. Premier point ntango nzambe atelema. Primeiro ponto, quando Deus levanta. landango bien naolobaka ata nde point na kati mpo na sala Siga bem, eu vou falar pelo menos 2 pontos que vou soki bisa abordar. kopesanga ntango mosusu na oyo soki olobelanga Se Deus me dá tempo, mais outro dia eu vou vir falar. po nzambe atelemaka eza na 18 point Deus levanta, tem 18 pontos. eza na 18 point Tem 18 pontos. ntango nzambe avandaka eza na 8 point Quando Deus senta, é 8 pontos.
Amen. Amém. Soki Nzambe atelemi, Se Deus levantar, premier point, primeiro ponto, atelema kapasa ele musala. levanta para fazer o trabalho. Avant de concevoir, Ele sentou pensando. tango atelemi, Quando levanta, asali ele musala. faz o trabalho. Asali mabele, Ele criou a terra, asali likolo, criou os céus, asali biloko criou nyonso. todas as coisas. Po atelemi. Porque ele levantou. Yo sali musala esali na maboko ya Nzambe. Você é um trabalho que foi feito nas mãos de Deus. Oza travail inachevé te. Você não é trabalho, Oza travail oyo inachevé te oyo esila te. você não é trabalho que não foi acabado. Oza musala oyo esila. Você é um trabalho perfeito que foi terminado. Oza mutu moko azo. Amém. Oyo musala esili. Sabe quando a obra Eza musala termina? eza na bakapasité nyonso. É a obra que tem todas as Ndako capacidades. esili ezalaka bafenetre, biloko nyonso A ekoma. casa que foi terminada tem janelas e tudo. Lokola yo musala Nzambe asala Já que o trabalho que Deus fez eza travail fait. é trabalho perfeito. Badon spirituel ya kati na yo. Há dons espirituais em vocês. A graça eza kati na Há yo. graças em você. Bakapasité eza Há kati na yo. capacidades em você. Nyonso ya bolongo Nzambe eza Tudo kati de na bom yo. que Deus há dentro de você. Eu quero te dizer, bandoki bakanako mpona nini os feiticeiros, eles likambo ya liboso te procuram porque primeira mpona coisa, motema ondimela yesu você acredita em Jesus. likambo ya mibale Segunda coisa, oza na badon tem spirituel dons espirituais. likambo ya misatu Terceiro, oza na bapromese ya você nzambe tem promessas de Deus. bapromese eponaka As te promessas não se apodrecem. mpe etulaka te Também não promese ya nzambe promessa de Deus. moto aza na promese ya A nzambe pessoa que tem promessa de Deus, alala nzala dormindo fome, azanga faltando promese promessa, eza na mokolo kolata nzoto a dia que vai encher o corpo. nayebi te soki ozokompane Será que entendeu? nzambe Deus, na lola nos céus, asala mosala moko te ezali na chef Ele não fez nenhum trabalho que não foi acabado. amen Amém. deuxième point ntango nzambe atelemaka Segundo ponto, quando Deus levanta. ntango nzambe atelemaka Quando Deus levanta, atelemaka mpona nini levanta por quê? atelemaka mpona bapriere na biso Para nossas orações. soki totanga chapitre moko Vamos ler o capítulo, nde todecortike wana nsima tozwa te ensemble descodificar e ter tempo de orar. 2 Rois chapitre 20 Segundas Reis 20, premier verset tina 6e verset primeiro versículo até o sexto. 2 Rois Segundas Reis, moto azwi atangi soki ozwi te nga nazwi awa na kotanga secondas Reis 20 na verset na 6 Primeiras Reis 21 até 6. Assim diz a palavra do Senhor. Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus disse: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim. 3. O Senhor Deus lembra que eu tenho te visitado com fidelidade e com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. 4. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que ele estivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: volte e diga o seguinte a Ezequias: o governador do meu povo, eu, o Senhor Deus dos seus antepassados Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Levantarei você e esta cidade de Jerusalém do rei de Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Palavra do Senhor. Amen. Yoka. Bible nous dit oui. À ce temps-là, Ézéchias fut malade de la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel.
Ô l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et l'intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit l'abondante larme. Ésaïe, fille était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée à ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière et je vis tes larmes. Soulignez place wana, na yoki lo sambo na yo pe na moni maya bisu na yo, makami baleka. Voici, je te guérirai le troisième jour et tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai de tes jours 15 ans. Je te délivrerai, toi et 7 villes, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Amen. Awa Bible ici bisoboye. Aqui a Bíblia está nos dizendo o seguinte: Ezequias azalaki malade. Ezequias estava doente. Etango aza malade. E quando estava doente, o rei aza malade avant na trône na ye. O rei estava doente, estava sentado no seu trono, Aza privé akendeke lisusu kokota temple te. privado de entrar dentro do templo. Mbala moko E de uma vez, liloba na nzambe ye epai ya prophète Esaïe. a palavra de Deus veio ao profeta Isaías. Prophète Esaïe ye O profeta Isaías veio, akomi liboso ya trône ya roi. chegou perante o trono do rei, Alobi na roi. disse para o rei: Alobi tia ordre na ndako na yo. coloca ordem na sua casa. Yo kokufa Você morrerá okovivre lisusu e te. não viverás mais. Alléluia. Amém. Yoka. Pois Eza na ba message mosusu bapesaka há bato. outras mensagens que são dadas às pessoas. Ekokokoma mutu liboso ya temps. Pode matar alguém antes do tempo. Il fallait, na principe, il y a code vie, na principe, il y a bonne messe. Principe, bonne messe, na Portugal. Principe, à vivre. No princípio de viver, Il fallait, prophète, Aya, Pesa, o Mbo, profeta deveria primeiro vir e cumprimentá-lo. à tout les santé. Perguntar pelo meu Le saúde. prophète, Aya, quand il dit O l'éternel, profeta veio, assim diz o Senhor: que au recours, faut vivre l'histoire. morrerás e não viverás mais. C'est ordre dans la Coloca ordem na sua casa. Amen. Amém. Ézéchias, Ezequias Atali, prophète, Alobi. olhou o profeta que disse: Prophète, Aya, o Kosa, profeta Isaías não mente, Alobaka, pe pour la também sentimenté. não fala pela Soki Alobi, superfície. Lobe, Salama. Se ele falar e Ayebisi mutu moko. digo para alguém, Nzambe atombola mutu moko na kati Deus etongo. levantou alguém nessa Akolobela igreja, mpo na não sentiment vai te te. falar pelo sentimento, Akolobela mpo na bomoi na yo. não vai te falar pela sua vida e pela sua cura. Ezali É Bishop o Leonardo. bispo Eza Leonardo, Bispa Hilda. a bispa Akolobela mpo na Hilda, não sentiment vou te te. falar pelo sentimento. Alléluia. Amém. Yoka ye. Ou Isaías Aza prophète ya yo. Eu sou prophète. Aza l'ange de l'église. é a anjo de igreja. Ntango alobeli eboye. Quando falou disso, Prophète abaluki abandi kokende. o profeta se virou indo, Roi o rei atali. olhou: So na bilalanga prophète. se eu seguir esse profeta, Nasanganga fausse affaire. vou fazer trabalho por Il faut nada. la sani. Vou ter que fazer o quê? Natanabi. Olhar para o meu muro. Bien-aimé. Minha irmã, Roi. o rei Afokami. se joelhou, Atalimi. olhando no muro, Atalimi. olhou para o muro. Yoka. Ouça, Tango azotala mi. quando olha para o muro, Alingatelemisa Nzambe. ia fazer levantar a Deus, Ayebisi Nzambe. dizendo a Deus: Souviens-toi. se lembre, Natamola. eu andei. Alors dis souviens-toi. Disse: se lembre, Natamola na fidélité. andei com fidelidade, Natamola na intégrité. andei na integridade, Nazara malamu. eu fiz o bem. Bien-aimé. Meu irmão, Oyebi na kati ya vie na yo. sabe que na sua vida Okoma osambela ba prière moko. você faz umas orações Oye koningisa ata tolo na Nzambe. que nem mexe o trono de Oye Deus, kokoselemisa Nzambe. que nem faz levantar a Deus. Nana wayebi so osambeli mingi nde Nzambe akopesa. Quem te disse que se você orar muito, Deus vai te dar? Nana wayebi so. Quem te disse? Basambela avec ma principe. Se ore com princípios. Eza lokola moto azotambusa camion vitesse. É como alguém que está andando com o carro na Na moto velocidade. azotambusa camion na corde de la route. O pessoal está andando, o código Kuli de chauffeur ndio andar. azotambusa camion na corde de la route. Esse é o verdadeiro que está andando no código de Vrai andar. chrétien ndio azosambela na ba O principe. verdadeiro cristão é aquele que anda com
filhos azosala badevoir mpe badoa ya mwana nzambe. fazem os deveres e os Alléluia. Amém. Roi bandi kosambela O rei estava orando, alobi na nzambe dizendo para Deus: souviens-toi de moi, lembre-se de mim, natambola eu andei na na intégrité, integridade, natambola eu andei na fidélité. na fidelidade. Ayebisi nzambe Disse a Deus: nzambe ase souvenir na ye. Senhor, se lembre de mim. bien-aimé Meu irmão, na ntango wana neste tempo, asambeli ele orou, atiki kosambela parou de orar, abandi kolela começou a chorar. roi leli Rei chorou. aki prophète pas okende. O profeta também estava indo. On a kati ya vie na biso Oh, nas nossas vidas, toane trois choses. temos três coisas. Primeira chose. Primeira coisa, Promessa. promessa. Deuxième chose, Segunda coisa, Prière. oração. troisième chose, Quarta coisa, réalisation. realização. Nangina lobelo na vitesse. Estou te falando em rapidez. Promesse ya nzambe Promessa de Deus na bavi na biso nas nossas vidas ebolaka te não se apodrece, eshuaka te. nem também soki executar. promesse Se a ebolaka promessa é Abraão. mas Abraão, na age ya santa com 100 anos, baka osimba Isaac não te. poderia tomar o Isaac. soki promesse ebolaka Se promessa morresse, Job ndenge abelaki 26 ans como ele estava doente de 26 anos, akokobika te baka okomesu riche não te. poderia estar curado e ser rico. soki promesse Se ebolaka promessa apodrecesse, David Davi, moto avanda na zamba a pessoa que estava lá na aldeia, não poderia ser rei. soki promesse Se ebolaka promessa apodrecesse, Isaac, na mboka bapaya no país dos crise ekoti havia crise, nzambe alaki ye mas Deus prometeu nakopambola yo que kaka awa. abençoará somente aqui. baninga bazokima Os outros fugiram, me isaki na peya mas bafiliste Isaac dentro de país dos filisteus, Deus lhe abençoou, akomi riche foi rico, puissant riche mais rico, plus en plus riche mais do que rico, fort riche fortemente rico. 4 étapes ya richesse. Quatro etapas de riqueza. Promesse ya nzambe ebolaka te. Promessa de Deus não se apodrece. Promesse ya nzambe Promessa de Deus ekotaka na nzoto entra no corpo. ya bo bandimela yesu. Aqueles que acreditam em Promesse Jesus. ya nzambe Promessa de Deus ekotaka na entra nzoto no corpo. ya bato batambola As via pessoas santification. que andam na grande santificação. Promesse ya nzambe Promessa de Deus ekotaka na nzoto entra no corpo. ya bato baosala mosala ya nzambe. Pessoas que fazem o trabalho de Deus. Isala mutu moko azo Alguém está entendendo? promesse. Promessa. Promesse ya nzambe Promessa de Deus. soki elati nzoto na Se yo vestir o seu corpo, etransformaka nzoto. transforma o corpo. soki elati nzoto na Se yo vestir o seu corpo, ebeni makambo oyo ebungisa traz as coisas que você perdeu. na makambo oyo nzambe alaka yo E as coisas que Deus te prometeu, ekoti na nzoto na yo. entra no seu corpo. Deuxième point Segundo ponto eza prière. é a oração. Ezekias Ezequias azali prière fez oração. alobi na nzambe souviens-toi de Disse, moi. Deus, lembre-se de mim. alobi ye bongo mpo na nini. Por que ele disse isso? Ezekias ntango akomaka roi Ezequias, quando foi rei, abuka bipieko nyonso ya banzambe abali oyo etiamaka na kati ya Israel. ele quebrou todos os tipos de estátuas que voltavam a Israel. azongisa vraie adoration na kati. Fez bondade e voltou a verdadeira adoração dentro de Israel. Bien-aimé, Meu irmão, koloba na nzambe para você dizer a ase Deus, souvenir na se yo lembre de você, poso na nzambe malamu. deve fazer desbondade. yoka Ouça, ngai likambo ezomata uma coisa está me subindo. oyebi ke yo ndenge osawa Sabe como você está aí? po tosambela kimia Para a gente orar em paz, okosomela mpe nzambe lopango. podemos comprar uma quitão para Deus. eza o makambo na oloba eza ni bishop ni bispa balobi na Coisa que eu dizendo, nem bispo, nem bispa, está subida Olha aqui que no coração. igreja. Sabe, igreja? soki ezwi lopango Se tem vital, ekomi na adresse nango vai ter o seu próprio endereço. azozala pweni Mesmo você está aqui pobre, koloba na nzambe souviens-toi de moi dizer Deus, se lembre-se de mim. nasombaka lopango Comprei aquele quitão. oyebi te kosomela mpe nzambe lopango Sabe, podemos comprar. nabi na osala appel de fois te kolemisa kokimano te me naoyebi soka naobeno mémoire Estou te puxando a memória. omonaka so paster aya kosala appel de Se o pastor vier aqui vai chamar para Deus dar dinheiro. Não, não vou pedir para dar dinheiro. Alléluia. Conscience pepe tokosomela nzambe A lopango sua consciência, nós não podemos comprar o quitão para Deus. tokosomela nzambe lopango Podemos comprar. tozala ondima Temos a fé. so tovandi tobi tosangisa lelo te Hoje não. natie mpe na otielo mpe pri te Nem vou te colocar o preço. me nala posa Mas eu quero. yo osala lelo mpe te Hoje também não. soki okozala lelo yo Se você fazer epanaka mpe hoje, te para mim também ante não. l'église bis pasa Antes da igreja está aí, ovandi boye Você sentou? mama Dizendo, mamãe, ngana ye na pierre nanga eu vi na minha pedra. montan nzambe akosimbela motema Esse- wana poto banosomela nzambe Vamos começar a comprar casa. one matinga Isso está subindo no meu coração. toluwe nzambe toluwe mpe su na esika ya Alugar Deus, alugar Deus, toluwe lugar. bana biso luwe Aluga. Alléluia. Amém. Ezekias
Ezequias começou a orar. Quando orava, Deus ouviu ele, dizendo, ouviu a sua oração e ouviu o seu choro. Ouviu a oração e viu o choro. Ezequias fez levantar Deus. Há pessoas que oram. Oração essa pista de aterrissagem é pista de aterrissagem de Deus. Deus desce através de oração. Deixa o trono dos céus e ele desce. Vem fazer ação. Amanhã de hoje, que Deus faça ação pela sua vida. Que Deus luta na sua vida. Que Deus faz grandes coisas. As pessoas que lutam pela sua vida, que Deus coloca eles fora. Bloqueios perante você. Que caiam em nome de Jesus. Barreiras que caem em nome de Jesus. Montanhas que caem em nome de Jesus. Os grandes que caem em nome de Jesus. Os caminhos que não fecharam. Portas fechadas se abrem. Aquele que não tem trabalho. A oração que tem trabalho. Aquele que não tem dinastia. A oração que lancha. Que tenha filho. Que tenha viagem. No nome de Jesus. Ouça. Oração de santo. Não fraqueja. Oração de santo. Faz levantar Deus. E quando Deus levanta, ele não vem sozinho. Ele vem com anjos. Vão lutar sobre nós. Você será vitorioso. Ezequias fez Deus levantar. Dizendo, Deus, se lembre de mim. Oração. Muda as situações. Problema de nossas vidas. Oração. É o nosso dever. Nós reclamamos nossos direitos. Oração. Destruir obras malignas de diabo. Oração. Abre as portas fechadas. Ezequias fez com que Deus levantasse. E fez com que Deus falasse. Deus levantou e Deus falou. Ouvi a sua oração e vi os seus choros. Alguém Deus está ouvindo a sua oração? Alguém Deus está vendo o seu choro? Alguém Deus quer limpar os seus choros? Amém. Rei deixou o trono, começou a orar. Deus deu solução. Deus disse: a profeta volta. Vai dizer a ele: eu curei ele, salvei e eu perdi 15 anos. 15 anos não é pouco. Eles estão começando 15 anos. Quero te dizer uma coisa: oração fez com que Deus e te dá a coisa que faltava e transforma a sua vida. Ouça, diga ao seu vizinho: eu sou referência de família. Diga a sua referência de família. Diga me tira foto. Diga para ele: olhe muito bem. Um dia. Alguém está ouvindo? Você é referência de família. Não chore. Não tema. O seu problema. Você tem alguém. Os advogados estão te abandonando. Veja as pessoas te jogando. Deus não te jogar. Diga para Deus. Faça levantar Deus. Diga: Deus, levanta. É o problema da minha vida. Levante. Dê solução. Levante. Abençoe-me. Levante. Luta a meu favor. Levante. Amém. Oração. Deus levanta nossas orações. Amém. Amém. Sabe quando Deus levanta nossas orações? A mesma oração faz levantar de lutas. A mesma oração faz mudar situações. A oração vai te levar onde você queira chegar. Te abrirá as portas que essa família não te abriu. As pessoas deixaram o carro feio, mas a oração mudou. Olha, orar. Você está pensando pessoa que olha isso? Pessoa que olha. Tem comunicação em relação com os anjos. Tem capacidade.
atindeli yo baange na butu mandou os anjos à noite. aza na makoki abale nzela na yo Tem capacidade de ape na makoki caminho. apamboli yo bafungoli Pode te abençoar, abrir seu caminho. alleluya Amém. eza na motu moko azoyoka Amém, tá ouvindo? ntango nzambe atelema Quando Deus se levanta, lelo olingi nzambe asala kati ya vina o que Deus faz na sua vida? otelemisa nzambe mpona nini Vai fazer levanta Deus por quê? bible ezoyebisa A biso Bíblia está nos dizendo, na exode chapitre 3 em Êxodo capítulo 3, premier verset ntina kokita primeiro versículo até dizendo, asa ntina 20 mesmo até 20, bana israel filhos de Israel bazosufri na kati ya egypte sofriam dentro do Egito. ntango baleli Quando choraram, nzambe Deus ayoki ouviu. en troisième point O terceiro ponto, nzambe atelemaka Deus levanta ntango amonaka peuple ne bakoti na souffrance quando vê o seu povo entrando no sofrimento. ntango peuple ya nzambe Quando o povo de Deus bakoti na souffrance entra em sofrimento, esalaka ele nzambe que faz com que Deus levante. eza na motu moko azoyoka Alguém está ouvindo? eza na motu ayoka Alguém ouviu? ntango peuple ya nzambe Quando o povo de Deus bakoti na souffrance entra em sofrimento, nde nzambe é atelemaka que Deus levanta. nzambe sikoyo atelemi Deus levantou po peuple ne bakoti na e souffrance o seu povo entrou em sofrimento. nayina biso souffrance avi na yo Eu dizer sofrimento na sua moto vida. akotelema A pessoa que vai levantar, akopesa a pessoa solution que vai dar a solução, ezaka nzambe é somente Deus. yango omoni Por isso você viu, nzambe Deus, atelemi ele levantou, me aluki mutu akotima mas procurou alguém para nzambe levantar. awa atelema Deus aqui levantou. azwi bishop Pegou o leonardo bispo Leonardo, azwi bispa ida pegou o bispo ainda. azikende Então vamos. na ta ya kala No tempo antigo, nzambe atelema ntina moïse Deus levantou, mandou Moisés. me lelo Mas hoje, bispa nzambe atindi ye a bispa Deus mandou para você. bishop nzambe atindi ye Bispo Deus mandou para você. eza na motu moko azoyoka Quem está ouvindo? en troisième point Terceiro ponto, nzambe atelemaka mpona basouffrance Deus levanta para amoni você. peuple ne bakoti na Viu o souffrance seu povo entrando no akoya po sofrimento. délivrer Ele virá para salvar, libertar. taza na likambo Cada pessoa tem seu problema. eza na makambo sabia? mosusu esisaka biso bapo Outras coisas acabam nos sonhos. eza na makambo mosusu Outras coisas, esalisaka bapeti ya kolia talvez não tenha apetite de comer. eza na makambo mosusu Outras coisas, ekopesaka mposa kolela vai te dar vontade de eza na chorar. makambo mosusu Outras coisas, epolisaka kuti oyoka osola na bato você nem vai querer conversar com as pessoas. me moto akosilisa Mas a pessoa pode mpe terminar kopesa solution e dar a solução. ezaka nzambe Esse é o Deus. sikotelemisa nzambe wana Faça levantar aquele Deus. eza na motu moko ayokinga Alguém me ouviu? eza na motu moko ayokinga Alguém me ouviu? yoka Ouça. makio na te okobosana yango Essa oração, pregação, você vai okobosana yango irá se esquecer. oyoka siko na ngata ngilo quelque point ngolo rapide Vou citar alguns pontos rápidos. na ngata ngilo quelque point ngolo rapide Alguns pontos rápidos. eza na 7 point mpona na vie na biso Há 7 pontos para nossas vidas. soki oyebi baprincipe oyo Você conhece esses princípios, ekopermettre yo vai te permitir po avancer de avançar. premier principe Primeiro princípio, avant de prier antes de orar, il faut croire deve crer. amen soki olingi osambela Se você quer orar, ndima creia. keloko na osambela na kozwa ngo Olha que estão acreditando no ndima Deus. ke ngai otelemisa nzambe Eu farei levantar a Deus. yesu ntango aza Quando Jesus alali na bwato dormia dentro do barco, bato bazokata pessoas cortando mpo bakende na koteya para irem pegar, mbongi na mopepe ye via o vento. mbala moko De uma vez, bapeshere os pescadores, bapierre Pedro, bajean na jacques João, basala Tiago, peshe eles que faziam pesca, bakomi kobanga na elongo começaram a ter também, banamusi fizeram acordar Jesus. yesu aza mwana Jesus, bino bama peshere vocês são pescadores. ebobangi bonamusi Estão temendo que ele acorde. yoka Ouça, bapeshere banamusi mwana charpentier os pescadores quiseram levantar. babi tolingi tokufa Vamos morrer. ntango banamusa mwana charpentier Quando Jesus se mwana levantou, charpentier atelemi levantou. ntango atelemi Quando o filho do carpinteiro levantou, lokola avansambela já que antes de orar, andimi ele crê. ya mopepe O koyokanga vento vai me ouvir. mbonge mpe koyokanga Esse trovoada ntango também alobi me ouvirá. mopepe Quando disse na vento, mbonge calme toi calma-se. eyoki ye Ouviu ele? alingi nayebisa yo Eu quero te dizer, likambo oyo eza na vi na o yo problema que está na sua vida, iko eyoka yo etosa deve ouvir e te batemo obedecer. batosa Eu yo vou te obedecer. pobrete etosa yo Eu vou te obedecer. esheke etosa yo etika yo na kombo na yesu Deixar você o não malade etika yo Não é esse que te deixa, kobolo etika yo não é esse que te deixa. o nzambe alonga nasalela Que yo Deus te faça. nzambe isefa ashanjaka makambo Deus te muda os problemas. nazomona ndenge azoshanjaka Eu estou vendo makambo como você muda problemas. azolongola yo kasaka soni Tirando é vergonha. azolatisa yo kasaka lokumu Te colocando no akosolelo ya peito, feti tirando
ndima festa. Creia. ikapoye kosamela O kosango. problema é que você vai orar, você vai ter. Haleluya. Yesu abandaki kokatela bango te Jesus não. mpo bakende kosala commerce. Iam fazer comércio. Abandaki kokatela bango mpo bateya. Não iam junto para pregar. mopepe na mbongi ebandi koya. O vento veio. apetisi yango. Proibiu. yokali kamona na biso. Foi isso que eu vou dizer. oyebi korona eza na wa mopepe na mbongi. Sabe, coroa, ezoya mpe elia yo na mbula. Tá vendo, mas ekolia yo te mpoza na mas não vai conseguir você ter promessa de Deus. ekolia yo te. Não conseguirá. Pobrete ekolia yo te. Pobreza não conseguirá. echec ekolia yo te. Pobreza não acabará com você. Malade ekolia Pobreza não acabará com você. Nossa, que o Deus de Deus. Creia. oyo koloba O que você falar ekosalama. irá acontecer. yokali kamona ebisa. Ouça, eu vou te dizer. priere na yo. A sua oração. maloba monoko na yo. Palavra da sua boca. eza fabrication. É a fabricação. eza usine ya fabrication ya bonheur na yo. Usina da fabricação da sua bondade. Não me ouviu. maloba ya monoko na Palavra da yo. sua boca. eza usine ya fabrication ya Usina bonheur na da yo. fabricação da sua boca. monoko na eza usine ya fabrication A ya sua bonheur. boca é usina de Ya fabricação prosperité. de prosperidade. soko olingi obonga Se loba você quer estar bom, fala. bible otokoloba na monoko na biso nde kosala. O que nós falaremos que vai acontecer. ezala moto ayoki. Alguém ouviu? deuxième point. Segundo ponto. avant de parler il faut écouter. Antes de falar, deve ouvir. soko olingi oloba il faut yoka. Se você deve falar, quem falar, deve ouvir. troisième point. Terceiro ponto. avant de juger il faut comprendre. Antes de julgar, deve compreender. yo juger bato comprendre likambo nango te. Você sempre julga as pessoas, nunca entendeu o problema. neti likambo etambola na O congo. problema é que andou em como? omalimisama amemaka mwana mwasi moko bakata ye akangama oyo nde biso kima moko kabila ya bima bete ye masasi ozojuge likambo ezala yango bongo te. Tá julgando coisa que não é desse jeito. radio totoa pa congolais. Rádio Social dos Congolenses. quatrième point. Quarto ponto. avant d'écrire il faut penser. avant koma il faut kanisa. Antes de escrever, deve se pensar. cinquième point. Quinto ponto. avant de dépenser il faut gagner. Antes de gastar, deve ganhar. yo dépensaka mo gagner. Você só gasta, mas não ganha. cinquième point. Quinto ponto. le sixième point pardon. E sexto, desculpa. avant d'abandonner il faut essayer. avant tika il faut bandela. Antes de abandonar, deve recomeçar. ata bato bazo échouer. Mesmo as pessoas estão tente de novo. oteki emesimbi te lobi kende lisusu. Hoje, amanhã, meu certo, vá de novo. ezala motu moko aso. Alguém vai ouvir? azala na bafwa lokola ya biso Tinha fé como nós. naloba ngo te mpona biso na olobi oke direct. Não vou falar também, vai direito. ezala na bafwa lokola ya biso. Tenha fé como nós. omoni eloko Tá vendo essa coisa? ezala na bafwa lokola ya biso. Tenha fé como nós. ana vision koma. A pessoa que tem visão vai chegar. ezala na bafwa lokola ya biso. Tenha fé como nós. bandela Recomece. ezala motu moko aso yoka. Tem alguém tá ouvindo? et septième point. Sétimo ponto. avant de mourir Antes de morrer, il faut vivre. deve morrer. yo Deve yo viver. kufa nano vivre te. Você quer morrer, mas você não viveu. amen komi pasi. É difícil. vivre Viva. vivre. Viva. amen ye natanga 5 point moko boye po tosambela. E alguns pontos para a gente orar. 5 principes oyo nzambe ya nzambe. 5 princípios de Deus. Dieu n'a jamais connu un autre Dieu. Dieu n'a jamais connu un autre Dieu. Deus nunca conheceu outro Deus. Michel, Nzamba mona nzambe musu te kai. Deus não vê outro Deus, somente Ele mesmo. Kama tango ba sambela. Por isso, quando as pessoas oram, Abeleli nzamba Israël. clamam o Deus de Israel, Ye moko ne mtako telema. Ele mesmo vai levantar Ye moko mtako kota e maka. Ele que vai entrar no Ye problema. moko ne mtako sala. Ele que vai Ye operar, moko mtako Ele deli. que vai Ye libertar, moko ne mtako Ele que pambola. vai abençoar. Nzambe musu asate. Não outro Deus. Amona nzambe musu. Não vê outro Deus. Deuxième point. Segundo ponto. Dieu n'a jamais connu l'échec depuis qu'il est Dieu. Deus nunca conheceu derrota desde que Ele foi Deus. Nzambe atikala kozwa échec te bana nzambe. Deus nunca teve derrota que Ele foi Deus. Il se fa. E se fim, Et aux échecs te. não terá derrota. So bato bakabona ayo Se kabona. as pessoas vão se So bato bakolela aba desfazer, as pessoas não vão chorar aqui. Estão vendo o seu amém? oza sujet échec te. Você não é sujeito de derrota. Oza sujet réussite à nzambe. Você é sujeito de êxito de Deus. Amen. Amen. Et troisième point. Terceiro ponto. Dieu n'a jamais commencé une chose sans avoir achevé. Nzambe akosa lelo kotetia sasa aussi. Deus nunca fez alguma coisa sem primeiramente terminar. Soki asali Se Ele operar, akosilisa. vai terminar. Ozali pamboli ya nzambe. Você é bênção de Deus. Ozali pamboli ya nzambe. Você é bênção de Deus. Oza mosala ya nzambe. Você é trabalho de Deus. Olamu nzambe la taille. Poder de Deus se revista. Et quatrième point. Quarto ponto. Dieu Deus n'a jamais connu une erreur.
Não conheço nenhum erro. nzambe asala erreur. Deus não faz nenhum erro. Ote mpona nini nzambe asala Ah, não, Deus não tem. Não. soki ozwi lelo te zela Você não tem hoje pelo seu tempo. bato misusu nzambe apambola bango sikoyo abungi mpe apeni Outras pessoas, se Deus te abençoar, hoje Aqui me pertence. vai fugir da igreja mesmo. kola na kondima Crença na fé. nzambe asala erreur te Deus não faz erro. e ya suka E último, Dieu n'a jamais dit le mensonge Deus nunca mentiu. nzambe akosaka te Deus não mentiu. nzambe alobi Deus falou na Esaïe ao Isaías, ete koyebisa nini chef ya peuple nanga vai dizer a Ezequias, nabikisi ye eu curei ele, mpe na bakisele 15 ans aumentei 15 anos. amen liloba yanga ya suka Minha última palavra, nzambe abikisi yo Deus te salvou mpe abakisele yo biloko e ozangaki aumentou o que você faltava. mpe liloba nanga ya suka A minha última palavra, nzambe amona yo que Deus te veio. akota likambo ya vi na Ele yo problema na sua vida, atransforme vi na yo transforme a sua vida. malédiction batiaki A yo maldição que colocaram, eboma na bénédiction Seja bênção. na kombo na em yesu nome de Jesus. maloba mabe balobaki Falamos uma vida maipona ya yesu suko sangue nango de Jesus lave. ezala motu moko ayoki Alguém ouviu? telemisa nzambe Faça que Deus levante. alikambo ya vi na yo O problema da sua vida naza na principe moko tem um princípio nasalaka que eu faço. so nayi na Se eu voyage quero viajar, nazwaka bakiti eu pego cadeiras, natia yango wana coloco aí, nazwi saki pego, valise na simbi pego minha mochila, pego. nalati veste na nasambi nango na kutu Eu faço isso hoje, visto para casar. nasimbi passeport nanga Pego meu passaporte, nabandi kotambola começo a andar. nabi nzambe opesinga visa Deus, wana nazwi na visa te ainda não tenho visto. nabi nzambe nazwi Deus, eu tenho visa visto. nazwi sak valise nanga Pego meu nakomi kopenda yango começo a andar. naye navandi na kiti wana Puxo, chego na nabi na nzambe televisão. navandi E eu Deus, eu ensinei viajar. bien aimé Meu irmão, na kati ya vi na yo dentro da sua vida, penda biloko ozomona mpe se réalise puxa as coisas que você quer que se realize. longola déception na vi na yo Tira a decepção da sua vida. makambo bato oyo ozomona kolingango te ose compare na bango Coisas, nyonso yo outras coisas não se compreendem com isso. Você. loba na nzambe asala yo lolenge oyo alingi Diga a Deus se fosse do jeito que Ele quer. eza na motu moko ayoki Alguém entendeu? okotelema tosambela Poder levantar pra gente orar a Deus. tolobaka na nzambe Vamos dizer somente a Deus. kota likambo ya vi na Entra o nga problema da sua vida, da minha vida. kota likambo ya vi na nga Entra o problema da minha vida. yebisa nzambe ase souvenir na Diga a Deus se lembra de mim. oza na libala ozobota te Tem casamento, mas não está nascendo. nzambe akotelema mpo na vi na yo Senhor, levanta pra minha vida. oza na mposa ya voyage Você ozovoyage viaja, mas não está viajando. nzambe akotelema mpo na vi Senhor, levantará. ozangi mosala telemisa Não nzambe tem trabalho, eu faço com que Deus levante. mombongo ezotambola te telemisa nzambe Se alguém não está dando certo, sante eza levanta tie Deus. te telemisa Saúde nzambe não está boa, Deus levante. telemisa nzambe Faça com que Deus levante. Levante. loba na nzambe Diga para Deus. atelema mpo na vi na E se yo levante pela sua vida. nzambe aeshuwaka te Deus não é derrotado. akosaka te Não mente. loba na nzambe Diga para Deus. loba na nzambe merci mpo na Meu mateaki Deus, obrigado pela oração. loba na nzambe merci Agradeça a Deus. loba na merci Diga a Ele loba obrigado mateyi oyoki pela pregação. nsima toyebisa nzambe Vamos ate dizer a Deus que Ele levante. C'est lui qui a vaincu la mort. Il est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a vaincu la mort. Il est au-dessus de loba na nzambe merci oyo asaleli yo Agradeça a Deus que te operou. apesi yo souffle de vie Te deu vida. oyo komisi na tomba Te lelo fez chegar nessa manhã. azala kondima nzambe wana kozaka Quero esse te Deus não mente. nzambe wana aza malamu Esse Deus é bom. nzambe wana E esse Deus asita yesu mandou Jesus akufela biso morrer para nós. topetolama na masumu Ser tokoma masala servo santo. loba na merci Diga a Ele obrigado. merci etelemisa yesu koyo loba na nzambe atelema mpona likambo vi na yo telemisa nzambe telemisa nzambe loba mona likambo na nga kota likambo vi na nga telemisa nzambe telemisa nzambe
ye minana kotelika mwa minana telemisa nzambe azali boso na yo ayoki priere na yo amoni mayanisu na yo ekomi nta oyo atelifo yo ekomi nta apambola yo telemisa nzambe telemisa nzambe aza malamu nzambe oyo et c'est qui ça ayeba ki ko ibsanza makanisi na ye na bolamo asalaki alongola ki ba statue ba ayeba ayeba ki na koso sa vraie adoration na Israël ya osana eloko moko malamu sali apa na Nzambe mutu abosanaka mais Nzambe abosanaka te Nzambe na soma ventilateur na église pour na yo Nzambe na soma tapi Nzambe kanisi na ngai Nzambe na futa kamndako na yo Nzambe kanisi la ngai Nzambe naza reconnaissante Nzambe na ngai mbongo nange kota na sentelo mbongo nange kota na tu mbongo nange kota na table na yo Nzambe kanisi la ngai yana lingo sala lo savo na motema na omobiba joli kambu na yo yebisa Nzambe kanisi la ngai longo la ngai kambu Ezekiel sezaki liwa ayebisi Nzambe akanisila Nzambe alongo liwa apesi bomoi yusko liwa nini Nzambe akanisila nango tosambeli yaya esala meloka nde ozondima ndenge ozokanisila kozambela ozosambela na bomoi bakampeso ya na bomoi ozosambela na bolembu nyonso mpe eza bolembu oh Jésus souviens-toi de moi souviens-toi de moi oh souviens-toi de moi tends-moi la main, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, oh, souviens-toi de moi, tends-moi la main, souviens-toi, Jésus, y'a un peu nini, mi soit passé à gros, ça va mi soit ensemble et l'oko yo no tamanango, l'homme ensemble, kasi la gana bituba oyo, tala malade. Problème oyo Nzambe kanisi la kangai yokela ngata mawa kanisa longo la situation na sepela pe kanisi la Nzambe bila joie de l'Éternel c'est notre force et c'est mon Nzambe on se peut lisa motema na Nzambe azo silo makasi na bolembu azo silo obo na bozangi azo silo obo na maladi azo silo longa na bituba eh Yesu nazo yokote ya
Jehova Yesu. Ozanzambo kanisaka osalaka Jehova. Kanisa, merci, merci Jésus. Mais moi, on a mis son bateau, ils ont affaibli, ils ont consacré, mais ils ont consacré. Jésus, merci pour ton canisi, on va l'on a tapis dans le on va l'on a étumbé le Jehova. On va l'on a ventilateur ensemble. On va l'on a table ensemble. On va l'on a trouvé, on va l'on a ensemble. On va noyer na bango. On va l'on a catiner sur ensemble. On se canisi la bango. On canisi la bango et l'autre. On se sale la bango pour la moussale. On se pense à maman et à Miss. On se l'ongo la bango na sonne. On a dit Tumba et combat permanent Jésus. On a dit la maille à son, on a dit la maille à Kémo Yesu. On a dit béni Koumama. Jésus. 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 À sa présence. Dans son santé présence, il y a ensemble de 4 synagogues. Et là, il y a des livres à souvenir les enfants. Je sens sa présence, dans son santé présence là. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Et ça, c'est comment ça s'est passé dans la vie de Yoshiko. Parce que livre c'est un kofungwama. Livre c'est un kofungwama. Livre c'est un kofungwama. Souviens-toi de ton peuple Jésus. Mais en amour quelque part, tu peux à reconnaître à saler le soumoutou à saler l'anga bolam, à saler l'anga bolam. Papa n'a salé l'anga bolam, yamana ozon sanabana, maman n'a salé l'anga bolam, yamana ozon sanabana, et bon yo sambe, et bon yo papa, et bon yo papa, et bon yo papa. Hey Jésus, Jésus. Merci parce que ce matin tu as ouvert ton livre, Jésus. Il y a son tanga page à vie, Azotanga, Atanga, Azotanga, Yesu, Azotanga, Yesu Christ, Azotanga, 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 Azotanga. Azotanga, combien la page ya yo? Azotanga, combien de lonama? Combien de lonama na bakiti? Combien de ça va salinaye? Combien de ça va salinaye? Combien on contribue? N'a pas mon qui a passe mon tima au foot à canoyer naye. N'a le bin zamba otanga. A combien la page na oya yo? Est-ce que combien télé ma coco pour otanga page à yo? Otanga oya yo. Attendez de oya yo. Azanzambe. Apa sama ya lui son moko. Auto ka bapota motema na yo. Aobosa na bolamu na yo te aposa na yote. Okufa te sans que ça la récompense na ba bien oyo sabela. Amen. Na yo kamen na. Amen. Okufa te sans que ça la récompense na bolamu nzamba salela yo. Amen. Na bolamu nzamba, na bolamu salela nzamba nzamba ako récompenser yo. Ako récompenser yo. Te pas dans notre monde ba olio mais yo ko lia ngo pe pas dans no ba ya ko. Amen. Nzamba zo ko